Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Existe uma certeza no meu coração que todas as vezes que nós ministramos a palavra, todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, assim como aquele paralítico que estava no tanque de Betesda, aguardando o agitar das águas, que era de pouco em pouco tempo, demorava às vezes um anjo vir e vinha sobre as águas, aquele tanque e agitava, e o primeiro que era lançado lá era o que era curado. Mas sabe que aquele era um contexto da lei. Porque hoje os últimos são os primeiros. Amém? Aquele paralítico sempre era deixado de lado. Mas Jesus aparece para ele para revelar que os últimos serão os primeiros. E quando nós ministramos a palavra, as águas, elas são agitadas. Agitadas não para um só, mas para todos os que creem. Agitadas porque elas se tornam disponíveis para milagres, para cura, para libertação, para principalmente a transformação do nosso interior. Porque se tem algo que é uma herança que Deus nos deu, que não diz respeito a coisas, a herança que Deus nos deu é a glória dele, é quem ele é Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a certeza, é a esperança que nós temos de que a glória ela está se manifestando e vai se manifestar. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que Deus colocou no meu coração. Vamos falar a respeito do jejum. E nós vamos falar a respeito do jejum porque é uma prática espiritual que tem muitos questionamentos, tem muitos enfoques, e Deus tem me dado uma revelação por meio da sua palavra a respeito do jejum, que é algo muito poderoso para nós, mas é algo que nós precisamos considerar, é algo que nós precisamos entender e considerar, porque práticas espirituais, elas não são atos de justiça para que nós venhamos receber algo de Deus. Eu jejuei, então tenho direito de receber algo. O que nos dá direito e garantia é a morte e ressurreição de Cristo. A declaração de justiça não vem por aquilo que nós fazemos. A declaração de justiça vem por aquilo que Jesus fez. Sabe, quando nós falamos sobre jejum, e existem muitas verdades espirituais a respeito do jejum, que é um ato muito poderoso. Semana passada nós falamos, terminando a série Coroa da Vida, falamos a respeito do governo do corpo, e como que o corpo precisa ser governado pela alma e a alma ser governada pelo espírito. É assim que Deus quis que fosse. Sabemos que isso se inverteu porque o homem estava sem o espírito, ele estava sem a dimensão espiritual, ele estava sem a conexão com Deus por causa do pecado, porque o pecado fez separação. Mas quando Jesus veio, nós que estávamos longe, pelo seu sangue nós fomos aproximados. Amém. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. E essa vida não foi uma vida da carne, do corpo, foi a vida do Espírito. E é importantíssimo um crente saber que você não é o que você sente, e nem é o seu corpo. Mesmo porque a Bíblia diz que o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, ou está vivo por causa da justiça. Eu te pergunto, que justiça é essa, a não ser a justiça de Cristo? Manifesta na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Ele não conheceu, ele não praticou, ele não fez nenhum ato pecaminoso e nem na sua boca achou engano algum. E a Bíblia diz que Deus fez dele pecado sem merecer.
Porque nisso é revelado a graça. Nós nos tornarmos justiça sem obra alguma. Queridos, quando nós considerarmos isso, de fato, no nosso coração, nós literalmente recebemos as bênçãos de Abraão. E se você for pensar, Abraão, ele viveu longos dias. A Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice. Uma vida plena, uma vida abençoada. E ele foi abençoado em todas as coisas. Sabe, é algo que nós deveríamos ser PhDs na vida de Abraão. Eu não entendo porque a gente ouve muito pouco a respeito disso. Mas sobre Abraão é muito importante nós entendermos. Mas não vamos falar sobre ele. Um dia nós vamos explanar mais. Apesar de sempre nós falarmos sobre ele nos cultos. Porque a Bíblia diz que ele é nosso pai na fé. E a Bíblia diz que Abraão, se ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas a Bíblia diz que, como está escrito, Abraão creu. E isso ele foi imputado como justiça. A justiça de Deus a nosso favor é imputada a nós, porque nós cremos em Jesus. Crer em Jesus é suficiente para te tornar aceito, favorável, justificado. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos. Os olhos do Senhor estão sobre nós aqui agora, nesse momento. A reunião dos justos. E cada palavra que nós dissermos aqui, um amém que nós damos, confirmação, é milagre acontecendo, é porta se abrindo, graça se manifestando. E pode pensar, mas é só isso? Mas você quer mais o quê diante daquilo que Jesus fez? Você quer acrescentar mais uns trocados a quem pagou 1 trilhão? 1 quatrilhão, sei lá, que não existe valor? Você quer acrescentar alguns centavos a esse valor? Porque aquilo que nós fazemos talvez corresponda a alguns centavos. Mas porque nós nos tornamos nele? Nós nos tornamos aquilo que ele é. Nós vivemos por meio daquilo que ele é. E como o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Por que ele disse isso? Eu acredito porque ele fez muito jejum. Ele orou muito, ele evangelizou muito, ele mortificou muito a carne dele, ele fez muita coisa. Não, ele falou isso porque ele olhou para o Cordeiro e entendeu a revelação do Evangelho. Nós somos crucificados porque Jesus carregou as nossas vidas nele, senão ele não teria como morrer. Eu te pergunto, se Jesus, e ele é aquele que não tinha pecado, era impossível a morte dele, porque o salário do pecado é a morte. Que salário, que recompensa Jesus receberia, a não ser a recompensa de todas as bênçãos de Deus por causa da sua obediência? Mas Deus decidiu moer o seu próprio filho, esmagá-lo. É difícil compreender, mas o amor de Deus, ele excede a todo entendimento. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira. Você sabe o que é tal maneira? Eu não sei. É incompreensível. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para ele nos revelar esse amor. A altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Cristo que excede a todo entendimento. Não queira acessar o amor de Cristo por meio da sua mente natural. Deus deu o Espírito Santo para isso. Ele derrama os nossos corações o seu amor, e o amor dele nos completa de tal forma que você não tem atração pelo pecado. O amor de Deus nos transforma e nos preenche de tal forma que o mundo, que as suas concupiscências, elas não te atraem, não te tiram do propósito. Por isso que nós precisamos da revelação desse amor. O amor cura na raiz. O amor de Deus cura na raiz. Agora, se nós trouxermos a lei, não faça, não toques,
isso não tem poder para refrear os feitos do seu corpo. Amém? Por isso que entender a obra do Calvário é tão importante para nós, porque a fé é que vence o mundo. A fé. E como nós falamos sobre o governo do corpo, quando você está jejuando em si, e jejum significa abstinência de alimentos, é como você declarar quem está no controle. Hoje nós não vamos comer. Você bate um papo com o seu corpo e fala assim, olha, hoje nós vamos ficar só um tempo de meditação na palavra. Esquece café da manhã, esquece por um tempo do almoço. Que aqui quem manda é o Espírito. Amém? Então você reforça isso. É um reforço. Amém? Sabemos que o jejum, ele tem benefícios naturais no seu corpo, no nosso corpo, renova as células a partir de um certo tempo, né? E faz muito bem para a nossa saúde. Mas não é simplesmente por causa disso que nós jejuamos, apesar de ter esses benefícios no nosso corpo. O que Deus nos deixa como práticas é porque fazem bem para nós e não mal. A oração, muitos cientistas até já detectaram que a oração, pessoas que oram, elas têm mais probabilidade de viver mais. Então são práticas que realmente reforçam a nossa vida, que nos abençoa. E quando nós olhamos lá para o jejum na Antiga Aliança, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés. A quem? A Israel. Ninguém aqui é Israel. Nós estamos falando para a igreja, amém? Porque o mediador de Israel era Moisés. E Deus deu a lei para mediar o povo. Mas a nós, Deus deu Jesus como mediador. Ele nos deu a sua justiça. É pela fé que nós fazemos parte dessa nova aliança. Aliança por meio do sangue dele. Amém? Glórias a Deus. Então, queridos, o povo de Israel, eles tinham o costume de fazer jejum e colocar pano de saco, cinza, como sinal de humilhação diante de Deus, para pedir perdão a Deus. Senhor, por favor, me perdoa. Era um clamor por misericórdia, é um clamor pelo perdão de Deus. E nós precisamos saber diferenciar essas duas alianças, porque naquele tempo em que o povo clamava pelo perdão e pela misericórdia de Deus, agora Deus, sendo rico em misericórdia, Efésios 2 diz que com grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, estando mortos os nossos pecados e delitos. Em Colossenses diz, nos deu vida perdoando todos os nossos delitos. Então a misericórdia de Deus foi manifesta na cruz completamente. Deus não podia dar mais da sua misericórdia quanto lhe deu na cruz, quando lhe deu Jesus, derramando o sangue dele. Deus pegou toda a sua riqueza da misericórdia e colocou lá na cruz. Ele doou. Se ele doou, eu não estou aqui mais na condição de clamar por misericórdia. Amém? Vocês me entendem, irmãos? Olha o livro de Atos, você não vai ver os discípulos clamando, Senhor, tem misericórdia. Vocês vão ver os discípulos andando com Deus, manifestando aquilo que Deus é. Os anjos o acompanhando, a graça se manifestando. Amém? Então a condição da época do jejum era assim. Só que o povo de Israel, eles começaram a fazer jejum e esse jejum se tornou como atos de justiça deles. É como se eu fizer jejum, Deus vai me ouvir. Mas a Bíblia diz que Deus ouve os justos. E para você ser justo, diante da lei, você teria que obedecer o quê? Todos os mandamentos.
Apóstolo Paulo foi um dos maiores conhecedores da lei. Ele disse, nunca vi um justo sequer. Não há um. Que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Agora sendo justificados gratuitamente. O que é gratuitamente? Quanto você paga por aquilo que é gratuito? Hein, irmãos? Vocês têm que responder, fala nada. Porque a nossa alma, ela acredita que às vezes tem que pagar. Amém? Então, pensando sobre a condição de Israel, e assim eles eram um povo muito zeloso, lá em Romanos capítulo 10, fala sobre o povo de Israel e como eles não compreenderam a justiça de Deus. A partir do versículo 1, apóstolo Paulo está falando a respeito dos seus irmãos israelitas. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Por que eles têm zelo? Eles são zelosos, eles praticam oração, eles praticam jejum, eles fazem tudo o que não é ruim, o que é bom. Orar, jejuar, é o que Deus também quer que nós façamos. Amém? Porém, eles têm zelo, porém, não com entendimento. E é o que nós precisamos. Por que nós precisamos? Porque a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. E incrédulo não está fora da igreja. Às vezes o incrédulo está dentro da igreja. Incrédulo é aquele que não crê na obra perfeita de Cristo. Ele não crê que ele é justificado por fé. Ele acredita que ele é justificado apenas por obras. Amém. E aqui ele diz o seguinte, porquanto desconhecendo o quê? A justiça de Deus. Queridos, o assunto justiça de Deus ele tem que ser esmiuçado nas pregações. Porque justiça de Deus, quando você ouvir, tem que soar paz no seu coração. Porque a Bíblia diz que o efeito da justiça é paz. Porque a justiça de Deus se revelou em Jesus, sendo feito pecado no nosso lugar. A justiça de Deus foi revelada em Jesus, sendo feito maldito no nosso lugar. E Deus nos dando uma declaração de que nós somos justos, porque cremos. Sabe, quando você crê nisso, transformações acontecem em você. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho, e o que é Evangelho? E alguns vão dizer Evangelho é renúncia, Evangelho é arrependimento, não é nada disso. Evangelho são boas novas, e no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé. Amém? O poder de Deus me dá a condição de renunciar. O caminho é esse. É o poder de Deus que me dá a condição de viver tudo que eu preciso. Tudo que Deus predestinou para mim. Eu gosto daquilo que Pedro fala. Ele fala assim, visto pelo seu divino poder, Ele nos tem dado tudo que precisamos para viver. E não para morrer. Tudo que precisamos para viver e para servir a Deus, Ele nos dá por meio de quê? Do seu poder divino. Como? Através do Evangelho. É o que eu estou fazendo com vocês aqui. Eu estou falando da justiça, estou falando do Evangelho. E isso é o poder liberado sobre a vida de cada um de vocês. Isso vai dando condição para vocês terem vida dentro de vocês. Por isso que o apóstolo Paulo, vocês são cartas de Cristo. Escritas com sangue, pelo Espírito. Amém. Aí ele continua falando aqui, porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria,
não se sujeitaram a que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus? É o próprio Filho de Deus. Tanto que as pessoas, os judeus, chegavam para Jesus e perguntavam: o que nós precisamos fazer para ser salvo? Jesus deveriam crer? Creiam em mim. Sim ou não? Mas como eles perguntaram o que nós devemos fazer na lei, está aí os mandamentos, sigam-os. Aí, aquele jovem rico, lembra dele? Ele, eu sigo todos eles. Aí Jesus, cirurgicamente, será que você segue a cobiça? Será que você consegue vencer a cobiça? Que é um dos mais fortes. Então vai, Jesus fala, então vai, pega, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aquele coração se fechou naquele momento. Porque ele era amante do dinheiro. Amém? Então, queridos, não é por meio de mandamentos. É por meio do poder de Deus em nós. Que nós somos chamados para viver. E aqui diz que, porque o fim da lei é Cristo. Para o quê? Justiça de todo aquele que crê. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero abrir com vocês um momento que Deus meio que rejeita o jejum do povo de Israel. Vocês estão fazendo jejum e vocês estão me cobrando porque eu não estou ouvindo vocês. Eles estão fazendo jejum, mas vocês vivem nos pecados de vocês vivem da forma que vocês querem, vocês estão fazendo jejum. Enfim, vocês estão achando que o jejum é o quê? É a prática de justiça de vocês? Aí, Isaías 58, a partir do versículo 5, Deus vai responder por meio do profeta. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estendendo debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Aí preste bem atenção. Porque se nós não tivermos discernimento da nova aliança, nós vamos trazer isso tudo para nós. A Bíblia, você tem que encontrar Jesus de Gênesis a Apocalipse. Porque seu Salvador é Jesus. É Ele. Olhar para Ele. A Bíblia diz que quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. E ele começa a falar assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo. Agora te pergunto, que homem fez isso? Quem? Quem foi o único que fez isso? Ele está dizendo o seguinte: esses atos de justiça, de jejum de vocês não valem nada para mim. O que vale é alguém que faça essa justiça aqui. O que vale para mim é alguém que realize isso. Desfaça as ataduras da servidão, que deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Eu vou me alegrar com isso. Amém? Aí ele continua. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? E talvez mais uma vez a gente olhe para nós. Mas, queridos, entenda que o Evangelho não é olhar para nós. O Evangelho é olhar para Jesus. Eu não sei se você já o encontrou nessas linhas. Eu não sei se você já olhou para essas escrituras e o viu nessa história. Porque se teve alguém que nos libertou da opressão, que nos tirou da escravidão, que despedaçou o jugo, se teve alguém que se tornou pão,
que nos alimentou. Que se teve alguém que se tornou o pão vivo, que desceu do céu para nos dar vida. Se teve alguém que nos recolheu na casa dele, porque a Bíblia diz assim, olha, eu vou preparar uma casa para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Você sabe qual é a casa do pai? É o próprio Jesus. O pai estava nele. Nós estamos nele. Nós fomos recolhidos, queridos. A Bíblia diz que ele foi feito pobre, sendo rico, para que nós nos tornássemos ricos. Se nós olharmos aqui, vamos ver aqui aquele que cobre a nudez do homem. Quem cobriu nossa nudez? Com sua própria justiça. Ele nos vestiu com sua própria justiça. Então essa palavra diz respeito à justiça que Deus queria. Não é o jejum que eu quero. Que vocês entendam que o jejum é como se você tivesse feito isso tudo. Não, queridos. O jejum não é isso aí. Eu estou dizendo, esse ato aí é que me traz resposta. É essa obra aí é que faz que eu esteja atento. E essa obra aqui, quem fez foi Jesus. Amém? Glória a Deus. O que diz lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, está falando de Jesus, onde foi criado. Entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Queridos, entenda que Jesus está dizendo aquilo que diz em Isaías 58 e repete agora em Isaías 61, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. É ele quem cumpre. Aí você vai dizer, então nós não vamos fazer nada nessa história. Não, queridos, você não faz. Quem faz é ele em você. Amém? É ele quem realiza. E a principal obra nossa é anunciar o ano aceitável do Senhor. É anunciar essas verdades. Porque o que liberta é Jesus. O que liberta é falar sobre ele. Falar a sua obra. É falar do seu sangue. Falar do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia. Falar da verdade. Porque se nós acharmos que Deus só nos ouve, nos aceita, porque nós fazemos tudo aquilo que está em Isaías 58. Então nós estamos distantes, longe. Vocês estão me entendendo? Você teria que libertar o oprimido, trazer em casa o desabrigado, acudir o pobre, dar pão ao faminto. Eu não estou dizendo que isso não se faça. Mas nós estamos dizendo que Jesus fez tudo isso. A obra dele revela toda essa atitude de justiça que agrada a Deus. Não o jejum em si, mas é esse ato de justiça. Que Deus está trazendo para eles não adianta, vocês estão fazendo jejum para chamar atenção, minha atenção, mas o que me chama a atenção é a obra do Calvário. O que me chama a atenção é a obra do meu filho. Amém, gente? Amém. Vocês estão me entendendo? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus, no capítulo 11, que começa assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam.
Que fundamentos são esses? Se você abrir Hebreus capítulo 10, você vai ver a obra que Jesus fez. Você vai ver aquilo que ele realizou de uma vez por todas. Amém. Joseph Prince, ele fala algo. Quando você vê Jesus em sua graça, ele te vê na sua fé. Isso é muito forte, queridos. Porque a fé vem por olhar por autor e consumador da fé. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então é muito importante nós entendermos isso, porque é isso que Deus está dizendo. Ó, o jejum tem a bênção. Esse é o jejum que eu quero. Como ele diz, esse é o jejum, ele está dizendo, esse é o ato de justiça que eu quero. Faça isso. Mas ninguém poderia, somente o Filho. Mas ele fez. E na hora de receber a recompensa, o que acontece? Ele vai para a cruz. Ao meio-dia, o que acontece? Trevas. À noite, com noite. Meio-dia. Momento em que o sol está mais visível, mais forte. Foi nesse momento em que, como se a justiça de Cristo não tivesse nenhum valor, porque não era Jesus, éramos nós. Nós estávamos nele. E quando você olha para a recompensa daquele de Isaías 58, que cumpre todos aqueles requisitos, lembra? Libertar das ataduras do jugo, libertar os oprimidos, abrir a vista aos cegos, isso. Aí mostra qual é a recompensa dessas pessoas que praticam isso, ou seja, da pessoa que pratica isso. Olha só, ele continua, Isaías 58, 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Talvez você pense, isso era para acontecer com Jesus. Amém? Era para acontecer isso com Jesus. Mas ao invés de acontecer isso, ele foi para onde? Para a cruz. E ao invés de luz, houve o quê? Trevas. Ao invés de ver cura, houve o quê? Ele foi ferido. Ele carregou nossas enfermidades. Você pode ver ele. Mas, porque ele foi feito pecado no nosso lugar, ele estava lá nos representando, agora nós temos o direito daquilo que é a sua justiça. Então, rompe a tua luz. A tua cura brota sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? Aí ele continua. Então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui, estou com você. Se tirares do meio de ti o jugo, como Jesus fez, o dedo que ameaça, o falar injurioso, como Jesus removeu a condenação, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, como Jesus fez, então a tua luz nascerá nas trevas. Queridos, o Evangelho é a luz nascendo nas trevas. É a luz nascendo dentro de nós, porque nós cremos em Jesus. E ele fala, e a tua escuridão será como meio-dia. Porque a escuridão que estava meio-dia sobre Jesus era a nossa. Agora, a luz que está dentro de nós é a dele. Você crê nisso? Eita glória! Isso é maravilhoso, não é, gente? Deixa as fortalezas serem quebradas. Porque nós estamos falando sobre jejum. Só que
Nós não podemos falar sobre jejum sem desmistificar fortalezas, sem quebrar sofismas que foram colocadas diante do jejum. Porque o jejum não tem a ver com atos de justiça. O ato de justiça foi me dado. A justiça me foi dada pela fé. Então o jejum vai me levar para um lugar de eu crer nisso. E eu quero falar sobre aquilo que Jesus falou na nova aliança. Na verdade, no período de transição da nova aliança, porque Jesus, quando estava caminhando nas ruas de Jerusalém, de Nazaré, da Galileia, a nova aliança ainda não tinha acontecido. Porque a nova aliança aconteceu quando o sangue foi derramado, sim ou não? Este é o sangue da nova aliança. Entenda que Jesus não estava com hemorragia, irmãos, derramando sangue. Amém? O sangue foi derramado na cruz. Então a nova aliança aconteceu lá nos finais dos capítulos dos evangelhos. E Jesus fala em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, de João Batista: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes? Fala assim, estar tristes. Ele está falando de jejum. Ele está falando assim, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Então qual era o motivo de alegria? A presença de quem? Do noivo. Quem é esse noivo? Quem é esse noivo? Jesus. É o amado Jesus. É aquele que nos ama, a sua noiva. Amém? Então, o motivo de alegria não é a comida, é a presença do noivo. Deixa eu abrir um parênteses com vocês. Sabe, às vezes, ou muitas das vezes, nós comemos porque nós estamos ansiosos, ou às vezes querendo arrumar um motivo para se alegrar, um motivo para ter paz. Queremos ter uma mudança interior, na verdade, uma mudança de ânimo, porque a gente sabe, eu gosto de comer, vocês sabem disso. E a gente fica animado quando come, né? Mas, queridos, quando nós estamos nos percebendo ansiosos e preocupados, muitos recorrem ao chocolate, muitos recorrem a todos os outros tipos de comida, mas eles não estão comendo para a satisfação do corpo, eles estão comendo para ter o seu interior aliviado. Vocês me entendem? Sim ou não? Porque é uma conexão do corpo com a alma. É como se a alma dissesse assim, o corpo, mais uma vez, faz uma coisa aí, come um pouquinho para me alegrar. Eu estou precisando de paz, que a alma quer paz. E o corpo, então, vamos comer. Eu vou produzir um pouquinho de dopamina, daquelas, né, azinas que influenciam o cérebro, que traz alegria, mas é tudo momentâneo. É tudo assim, ó. Então, queridos, nesse momento nós precisamos fazer o quê? Não coma. Me entende? Não coma. Acordou, está assim, não coma. Não coma nada, vá para a palavra. Vale se alimente do pão da vida. Porque nesse momento que você não está comendo, você está fazendo o seguinte, que ele continua falando assim, olha, dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo.
Quer dizer, a presença da alegria no meio deles será tirada. Então, nesses dias, vocês vão jejuar. Porque nesse momento que vocês jejuar, vocês vão poder de provar a paz em meio à ansiedade por causa do príncipe da paz, não por causa da comida. Vocês estão me entendendo? Eu sei que vocês gostam muito de jejuar. Amém. Tá, glória. Estou chamando a existência. E quando nós estamos presenciando esse ambiente de confusão dentro de nós, queridos, é um momento propício para nós nos rendermos à presença dele. É um momento propício de dizer assim, eu não vou comer para me alegrar. Eu vou me satisfazer na presença do noivo. Porque ele traz alegria. Filipenses capítulo 4 diz assim, olha, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Moderação é a ausência de ansiedade, é equilíbrio nas emoções. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Porque perto está o... Por que a moderação é conhecida? Porque perto está o Senhor. Por que ele está perto? Por causa do seu sangue. Só que se nós mantivermos um gatilho, esse gatilho que existe nas nossas emoções, nas nossas mentes, que tudo você corresponde ao impulso de uma ansiedade, de uma preocupação, e você come, você faz isso, se você não travar isso, você vai viver dessa forma. Você tem que cortar esse mal pela raiz. É igual quando você tem que fazer uma dieta. Não, você não pode comer trigo, não pode comer açúcar, vai comer outra coisa. Mas não estou falando do pão da vida, tá? Não estou falando que o pão que traz vida e saúde para nós. Eu estou falando daquele que traz restauração para a nossa vida. Então Jesus, ele fala isso no sentido desse jejum. Eu sei que nem todas as vezes pode jejuar. Porque às vezes toma medicamento. Mas use a prática de, na hora da preocupação, vai para o seu quarto. Leia a Bíblia. Fale com Jesus. Fale, Jesus, você me ama tanto. Por que eu estou preocupado? Filipenses capítulo 4, mais uma vez, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque Deus tem cuidado de... Eu te pergunto, para saber, Deus cuida dessa vida. Quem cuida de você? Não responde. Quem cuida de você? Porque sua resposta vai determinar se você está ansioso ou não. Porque a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura, uma medida à nossa estatura. A ansiedade não vai trazer nada. Por mais que estejamos ansiosos, porque este é o caminho do mundo, o caminho da ansiedade. E Jesus está falando assim, olha, mas buscai o meu reino e a sua justiça. E a sua justiça, essa justiça que brota nas trevas, essa justiça que é uma dádiva para nós, porque as outras coisas serão acrescentadas pelo Papai. Amém. Por Ele. Entende como que o corpo precisa ser governado nesse momento? Como você dá uma trava, pega no colarinho assim, calma aí, rapaz. Quem cuida da alma não é você não, o corpo. Porque quem tem acesso ao Pai em espírito é o Espírito. Alma, para de clamar para o corpo algo que só tem no Espírito. Alma, para de exigir do corpo que coma para produzir paz para você. Olhe para o Espírito, porque o Espírito tem acesso ao príncipe da paz. Entendam isso, queridos? Estou trazendo um entendimento para vocês a respeito de jejum. E é um entendimento que Deus nos deu. E é dessa forma que nós cremos que realmente produz resultados para nós. Agora Jesus continua falando, e é muito interessante, que ele traz mais um entendimento.
diante de tudo aquilo que nós já falamos, vai fazer muito sentido. E ele fala que ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, o buraco. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se as odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Nós vamos destrinchar aquilo que diz as Escrituras a respeito disso. Pedaço de pano novo em veste velha. A veste significa justiça. A veste velha significa a justiça da velha aliança. É você estar sujeita às obras da lei. Certo? Por que fala de colocar remendo de pano novo? Porque a veste da velha aliança nunca vai ser completa. Porque ninguém pôde obedecer todos os mandamentos. Não havia um justo sequer. Todos pecaram. E não adianta eu manter a veste velha, as obras da velha aliança e colocar recortes do Novo Testamento. É o que as pessoas fazem, as misturas. Não é? Ah, eu creio em Jesus, mas eu continuo crendo que eu vivo através da obediência à lei. Ou, tem um exemplo que eu coloquei aqui, eu acho interessante, vai poder nos dar entendimento. Como os judeus, eles, mesmo você crendo em Jesus, você continua clamando o perdão de Deus, sendo que o sangue de Jesus Cristo te deu remissão de pecados. Aí eles trazem lá para 2 Crônicas 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se arrepender dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Cristo, isso para a velha aliança. Sabe que quando o Espírito já havia sido derramado no Pentecostes, eu não estou falando daquela pregação de Pedro, quando ele prega para o povo que estava reunido lá, eles foram cheios do Espírito Santo. Quando Pedro prega lá na casa de Cornélio, o primeiro grupo de gentios, como nós. E ele começa a falar, irmãos, Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Ele se tornou, ele ressuscitou Jesus e tornou ele juiz de vivos e mortos, e todos os que creem, fala assim, todos os que creem. Aí ele fala assim, todos os que creem no seu nome recebem remissão de pecados. Pedro acabou de falar isso, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eu falei, cadê a humilhação? Cadê aquele caminho todo de 2 Crônicas 7,14? Porque, queridos, é algo diferente que aconteceu. Deus foi quem humilhou o seu filho. Foi Deus quem o vestiu de humilhação. Agora, o seu chamado é crer nisso. É lógico que isso não nos deixa soberbos, não nos deixa assim, entregados e constrangidos. Porque isso aí nos atrai. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Assim que Deus faz, queridos. A Bíblia diz que a longanimidade, pela longanimidade e benignidade que vem o arrependimento. E a longanimidade e a benignidade foi demonstrada na cruz. E arrependimento significa mudança de mente. É você crer em Jesus para receber remissão de pecados. É crer nele. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Aí eles foram cheios do Espírito Santo. Receberam o quê? Vestes novas.
Aí vem os judeus que não estavam com a mente renovada, que tinham se converteram a Jesus, e vão falar assim, peraí, mas tem que botar mais alguma coisa. Tem que colocar, eles têm que circuncidar. Eles têm que fazer isso, eles têm que fazer aquilo, eles têm que guardar isso, eles têm que guardar aquilo. E Paulo falou, calma aí, gente, eles foram cheios do Espírito Santo. Você recebe Jesus, de repente te dão as pedras da lei, segura. Quando Jesus diz assim, olha, meu jugo é leve e suave, meu fardo é leve. Então, ele está dizendo o seguinte, não se põe remendo de pano novo em vestes velhas. Uma outra condição aqui que eu coloquei, você está na nova aliança. Quem está na nova aliança, diga amém. Amém. E você crê que você só é justificado quando você faz alguma coisa. Pronto, isso é remendo de pano novo em veste velha. Isso, a veste nova é completa. Não tem roturas, não tem abertura, não tem remendo para se fazer, porque foi completa a obra. Diz respeito à justiça de Cristo. Nós fomos vestidos com a sua justiça. Aí ele fala do odre novo. Não se põe vinho novo em odres velhos. Odre é igual um cantil de couro, onde se coloca o vinho. Pensa, se é de couro de animal, é porque aquele animal está vivo? Foi morto. Esse odre velho fala do sacrifício da velha aliança. Odre velho, sacrifício da velha aliança. Hebreus capítulo 10 se fala assim, olha, se fosse dado um sacrifício, que vocês não tivessem que ter consciência de pecados, ou que fosse removida a consciência de pecados, então eu estaria muito satisfeito. Mas não houve sacrifício, segundo a velha aliança, que pudesse remover de vocês a consciência de pecado. Aí Jesus entra na história, eis-me aqui, prepare o meu corpo. Eu serei o sacrifício. Eu serei o cordeiro. Eu serei esse odre. Eu vou ceder a minha pele. Eu vou ceder o meu couro. E isso vai manter o vinho novo. Isso vai sustentar o vinho novo. Isso vai conservar o vinho novo. Porque, queridos, o sacrifício de animais na velha aliança, a consciência continua de pecado. E o Espírito Santo não pode permanecer ali. Vinho novo fala da obra perfeita da cruz. Fala da uva amassada, fala da videira, do resultado da videira. Fala da graça. Fala daquilo que ele fez por nós. Esse é o vinho novo. É o Espírito Santo em nós. Agora, o sacrifício da velha aliança não pode manter o Espírito em nós, porque ele sempre vai trazer consciência de pecado. Porém, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que por um único sacrifício, Deus aperfeiçoou para quanto? 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 Você tem que falar sempre, irmãos. Vocês estão sendo santificados, estão sendo separados pelo sangue. Porque o odre novo está falando do sacrifício novo. Do único e perfeito sacrifício, de uma vez por todas. E por meio desse sacrifício, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica que dos nossos pecados, ele jamais se lembrará para sempre. Quero ver o Espírito Santo sair. Quero ver o Espírito Santo vazar. Se você tem a consciência do perdão e da graça da justiça, querido, o Espírito Santo vai estar aí. E se ele está aí, você não vai caçar coisa ruim. Se ele está aí, a consciência certa vai produzir obras
certas. A gente quer ter consciência certa, tendo obra certa. Não é assim. Você tem que ter consciência certa. E a consciência certa vai produzir obra certa. Amém, gente? Glórias a Deus. E eis aí o chamado de Deus para nós jejuarmos. Porque o jejum, alguns dizem que expande a consciência. Alguns, de forma natural, dizendo que expande a consciência. E, na verdade, expande a nossa consciência de Cristo. Nos faz ter mais consciência daquilo que Ele fez. Cristo, quanto mais eu tenho consciência daquilo que Ele fez, mais eu tenho descanso. Quanto eu tenho descanso, quanto mais eu tenho descanso, mais eu vivo. Mais eu reino. Mais eu governo. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo está em você e às vezes as pessoas dizem, o Espírito Santo fica apontando pecado aqui, pecado ali, pecado aqui, pecado colar. Queridos, se tem uma coisa que o Espírito Santo veio para te convencer, é da justiça. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica de Cristo. Eu estou aqui pelo Espírito testificando de Cristo para vocês. Para que vocês tenham consciência perfeita. Não deixe que a culpa e a condenação governe o coração de vocês. Porque quando a culpa é removida, você vai ver que em Romanos capítulo 8 diz assim, agora nenhuma. Agora é quando? É amanhã? É ontem? Por que ele fala agora? Porque você anda na agora, você não anda na manhã. Agora, nenhuma condenação está sobre sua vida. E Deus não se vende suficiente quando Ele abre as portas de Romanos capítulo 8, porque Romanos capítulo 7 mostra apóstolo Paulo lutando com a lei, querendo obedecer pela lei, ele dizendo assim, olha, o mandamento que veio para mim, ele veio para a morte, e toda vez que eu tento obedecer o mandamento, aquilo é avultado em mim, mais eu recuo, mais eu fico instável. Aí vem as portas de Romanos capítulo 8, diz agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que a porta que Deus abre também fecha. Ele fecha lá no final de Romanos capítulo 8 e diz assim, agora, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Ele diz, quem os condenará? Ou antes, quem morreu por nós? Quem se sacrificou por nós? O qual é Jesus, que também ressuscitou e intercede por nós. Vamos ficar de pé.